aqui. Então, a maioria de vocês sabem que eu sou voluntário pontual da Teto, que não é uma ONG, eu aprendi semana passada que não é uma ONG, é uma OCIP, é diferente, mas é uma organização sem fins lucrativos que trabalha com comunidades carentes de toda a América Latina, em Curitiba, região metropolitana, inclusive, e há um mês eles estão em uma campanha de arrecadação essa campanha se chama Campanha de Embaixadores, e eles estão arrecadando dinheiro para construção para execução de projetos de saneamento básico. Então, você imagina, se para você já está com medo do vírus e tá todo mundo, né, tipo assim, nas suas casas, apreensivos com tudo isso, imagina quem vive à margem da sociedade. Então, esse daqui, por exemplo, é uma foto de um banheiro comunitário que foi executado semana retrasada em uma comunidade em Curitiba. A campanha acaba daqui 2 dias, acaba quarta-feira, e tem gente que ainda não bateu a meta. Se você colocar o QR Code aqui, você já vai ver, por exemplo, uma das campanhas que não bateu, que eu estou dando uma força. E assim, qualquer 5, 10 reais ajuda, tá? E eu sei que é chato a gente ficar batendo em cima dessa tecla. Antes de eu participar, eu também achava um porre. Eu tenho uma amiga que é bem voluntária! E aí, durante assim, a minha graduação inteira, antes de eu participar, eu achava um porre ela falando o tempo todo. E aí, hoje em dia, sou eu mesmo que puxo o assunto, junto com ela e junto com outras amigas minhas. Então, não se inibam da nossa responsabilidade social, principalmente a gente dentro de uma universidade pública, ok? Então, qualquer 5, 10 reais ajuda, né? Se você puder doar mais, doe mais, vai ajudar bastante também. E se você quiser mais informações, eu estou logado na minha conta do Teams, aí você pode clicar para me enviar uma mensagem no privado e eu vou ficar muito feliz de passar todas as informações para você, beleza? E o QR Code, eu vou ter que pular errado, o QR Code vai ficar aqui no canto estilo live sertanejo durante a apresentação toda, caso vocês mudem de ideia, vocês vão olhar no aplicativo do banco de vocês se vocês conseguem ou não, beleza? Mas eu já estou enrolando demais aqui, vamos falar sobre o que eu prometi falar com vocês, certo? Eu prometi falar com vocês sobre estrutura, sobre vigas. Então, basicamente, quando a gente fala em engenharia civil, a gente está acostumado, eu digo pessoas leigas, né? A gente do curso não conta, mas vocês, pessoas leigas, pessoas da matemática, fora do curso, estão acostumados a pensar em edifícios, estão acostumados a pensar em construções, só que a gente tem que fazer uma diferença essencial do que é uma construção, do que é o edifício todo, e do que é o elemento estrutural em si, a estrutura desse edifício. Porque, para a gente, na mecânica das estruturas, o nosso interesse não é nisso daqui. Não é isso daqui, eu apontei o lugar errado. Ai, meu Deus, vai ser divertido hoje. Vocês vão tirar vários prints, inclusive, vocês podem fazer figurinhas, depois vocês mandam para mim, vai ser sensacional. Enfim, a gente tem aqui esse edifício, então a gente tem parede, a gente tem revestimento, a gente tem piso, a gente tem esquadrias, e blá, blá, pintura, azulejos, toda aquela coisa bonita. Primeira coisa que você pensa em engenharia civil, você pensa nesse conjunto como um todo, mas quando a gente está falando de estruturas, a gente está interessado no arcabouço sólido, nessa parte de elementos estruturais, ok? É diferente desse edifício como um todo, porque a parede, por exemplo, de tijolinhos que você vê e faz a vedação, ela não sustenta carga nenhuma. Então, para a gente estudar e dimensionar um edifício, a gente precisa estudar a parte dos elementos estruturais em si. O que são elementos estruturais aqui, ó? A gente está falando de laje, a gente está falando de viga, de pilar, de cabo, de barra. Só que hoje, particularmente, a gente vai falar sobre vigas. Então, assim, não é trivial a gente ficar falando de tudo isso, né? Não é à toa que o curso de civil tem 5 anos, a gente tem várias matérias que vão seguindo uma das outras. Então, eu quero deixar bem claro desde já. Em primeiro lugar, eu tô olhando uma coisa que tá me incomodando. O meu setup, eu não sou youtuber, né? Então, assim, tem uma lâmpada aqui e tem um farolete aqui, e aí vocês veem que a iluminação às vezes fica meio cagada aqui. Não é aqui, é aqui. Fica meio assim, zoada, é porque o meu chroma aqui tá meio ruim, mas aí, se vocês, assim, esperam um pouco de paciência, vai dar certo, beleza? Enfim, então, eu já perdi o que eu tava falando. Ah, e outra coisa, se eu perder muito o ritmo do que eu tô falando, vocês podem abrir o microfone e me interromper a qualquer momento, fazer perguntas e me cobrar também, porque às vezes eu disperso quando eu tô falando, beleza? Mas enfim, a gente vai falar sobre vigas, então vamos falar sobre vigas. Então, em primeiro lugar, o que é uma viga? Pra gente, engenharia civil é tão trivial, a gente fala o tempo todo, e eu acho que não é tão trivial assim para todo mundo. Então, se você olhar nessa foto aqui, eu circulei várias. Eita, nós! Eu circulei várias vigas aqui. A viga é um elemento estrutural predominantemente longitudinal que recebe cargas na sua transversal, de cima para baixo. Então, a gente usa a viga para vencer vãos. Quando você quer usar uma sala, por exemplo, você quer uma sala ampla, você olha para a laje, para o teto que tem em cima, você não quer que tenha nenhuma obstrução da sua visão, você não quer que tenha um pilar ali no meio, você quer que essa sala seja útil, que seja aberta. Então, quem é que faz esse milagre todo? São as lajes, né, que estão aqui, por exemplo, e as vigas que estão aqui.
Então, o que acontece? A viga, quando a gente... Não sei se vocês sabem, o Newton ele descobriu a gravidade, né, no século XIX. Então, antes do Newton descobrir a gravidade, as coisas ficavam voando, mas depois que ele inventou a gravidade, as coisas caem. Então, se você coloca um teto na sua cabeça, se você coloca um andar em cima de você, coisas em cima de você, a tendência é que elas te soterrem. E a gente não quer que isso aconteça, não é mesmo? O engenheiro civil quer que o prédio fique em pé. Então, a gente coloca esses elementos estruturais que pegam cargas de lugares que não têm apoio embaixo e levam para apoios na extremidade. Se você olhar aqui, o nosso elemento estrutural, você tem uma viga longitudinal aqui, isso daqui é um apoio, e isso daqui é um apoio também. Então, a gente tem cargas que estão acontecendo na minha viga, eu quero levar essa carga para os apoios. As estruturas funcionam basicamente assim, elas são um caminho em que esforços são transferidos de algum lugar de uso para algum lugar que você dimensione para receber aquilo. E no final das contas, tudo se amarra e vai para a fundação. A fundação é um negócio que eu não gosto muito de falar, porque é um evento pouco traumático na minha vida acadêmica, mas as estruturas está tudo bem. Então, eu tenho até medo de falar, porque eu não estou olhando o chat, mas talvez tenha alguma pessoa aí que vai brigar comigo por eu ter falado isso daqui a pouco. Mas, enfim, vamos lá. Então, a gente tem esses elementos e a gente vai falar de uma viga particular que a gente estuda muito na engenharia civil, que são as chamadas vigas de Euler-Bernoulli. Então, Euler, vocês conhecem, Bernoulli, vocês conhecem também, e acho que esse Bernoulli é o Jacob Bernoulli, que tem 15 milhões de Bernoulli, né, uma baita família de matemática, mas eu coloquei essas hipóteses aqui para eu não ser completamente expulsa da engenharia civil, porque eu achei que se eu não colocasse as hipóteses da engenharia, essa parte complicada, né, de você ser engenheiro e falar para o pessoal da matemática. Você não pode falar nenhum sacrilégio matemático e não se arriscar demais, porque daí você é expulsa do grupo da matemática, mas ao mesmo tempo eu tenho o meu curso a zelar também, então eu não posso ficar fazendo sacrilégios de física em prol de vocês. Então eu coloquei todas as condições aqui para ter, entendeu? Para fingir que eu falei e tal, porque é importante e tudo mais. Mas qual é a característica principal de vigas de Euler-Bernoulli? É que o vão, né? Você tem um pilar aqui, você tem dois apoios, o vão é muito menor do que a altura da viga. É isso. E eu vou avisar para vocês também que durante a graduação na engenharia civil, a gente só estuda vigas de Euler-Bernoulli. A generalização dessas vigas de Euler-Bernoulli, que são essas vigas parede, que são altas, são as vigas de Timoshenko, e tipo, isso não é assunto de graduação. Só para vocês terem uma noção de como a gente praticamente só usa vigas de Euler-Bernoulli em construções tradicionais. Então, tudo isso que eu vou passar aqui para vocês é bem utilizado, é válido, sabe? Então, tem ali todas as condições físicas, eu não vou ficar me falando sobre isso, porque senão eu vou perder o meu quórum aqui na apresentação. E, enfim, então, o que acontece aqui? Esse é o modelo que a gente está trabalhando. Deixa eu carregar ali o meu computador. Tadinho, ele está parecendo um helicóptero ali. Eu estou achando que ele vai voar no meio da apresentação, porque ele está com umas ventoinhas muito loucas. Então, eu tenho... Eita, é muito difícil virar para o lado certo, gente, porque a minha direita é a esquerda e daí, tipo, fica muito confuso. Mas, enfim, vai dar certo. Eu devia ter testado com a câmera ligada antes, mas eu não testei. Mas, enfim, quase não deu certo a câmera, inclusive, também. Obrigada, Larissa, minha amiga, que ficou aqui 1 hora comigo hoje, testando isso até dar certo. Mas, enfim, valeu a pena, galera. Então, você tem essa viga aqui. Você vê que isso é um elemento tridimensional. A gente chama de eixo X, o eixo longitudinal da minha viga, a altura na direção Y, e o Z é a terceira dimensão, certo? Você pega a regra da mão direita, né? A regra da mão direita, ela vale aqui, não estou conseguindo encaixar, eu também não vou tentar muito, mas ela segue a regra da mão direita, que você já conhece de GA, e tá tudo certo. A gente estuda, no caso, essa viga, que está naquela composição de todo aquele elemento estrutural que eu mostrei, a gente pega essa viga e estuda ela no plano isolada. Então, eu pego essa viga, eu troco ela por uma linha que eu estou estudando. Essa viga tinha propriedades tridimensionais, ela é feita de algum material, ela tem alguma seção transversal, ela não é uma linha. Isso é incluído em dois coeficientes que a gente tem aqui. O E é o módulo de elasticidade, aquele mesmo do cada mola que vocês veem em física no ensino médio, e o I é o conhecido momento de inércia, que é uma coisa que eu tenho certeza que a maioria de vocês estudou em cálculo 2, mas não lembra mais. É uma integral diária, e basicamente a gente nunca usa como uma integral diária na engenharia civil, porque todas as nossas coisas são retangulares, e para retangular, é assim, tem poucas coisas que todas as áreas da civil sabem de cabeça, sabe? Tipo assim, te dão a resposta na hora. Mas se você perguntar para qualquer aluno da civil, algum aluno decente da civil, qual é o momento de inércia de uma seção retangular, ele vai falar BH ao cubo sobre 2. Então, assim, é sagrado, a gente não usa integrais, mas é basicamente isso.
Então, isso aqui é uma propriedade geométrica, isso aqui é uma propriedade do material. Assim, eu traduzo essa viga tridimensional em um modelo 2D, que é mais fácil de trabalhar. Então, vamos entender aqui. O meu eixo longitudinal está saindo aqui, o X. A gente tem o Y aqui em cima, que está saindo aqui. E a gente tem um carregamento W, que eu desenhei de uma forma genérica para mostrar para vocês que é uma função ao longo do comprimento da viga, o vão. Esse carregamento é o que a viga está suportando em cima dela e não deixando descer. Só que, por consequência desse carregamento, a viga tem uma resposta, certo? Essa resposta é uma deformação. E hoje a gente está preocupado com essa deformação. Eu coloquei aqui uma linha tracejada... Ai, meu Deus. Eu coloquei aqui uma linha tracejada vermelha. Então, aqui é uma função W de X. Então, a gente chama... por exemplo, a viga estava aqui em cima, o valor. Quando eu carreguei ela, esse mesmo ponto parou aqui embaixo. Esse valor de deformação que ela acumula aqui é o que a gente chama de flecha da viga. Então, a gente quer essa função que dá as flechas da viga. Por que isso, Raquel? Porque em resistência dos materiais, eu acho que o que vocês também pensam, que é senso comum, é que o engenheiro não quer que o prédio caia. Então, tá, esse é o ponto número 1, né? Isso daí é a condição última de usabilidade do meu edifício. Ele não pode cair, ele não pode quebrar, ele precisa ficar em pé. Então, isso é um dos parâmetros para quais a gente dimensiona o edifício, que a gente olha para o edifício. Mas isso não é tudo. Imagina se eu tenho uma sala, por exemplo, a sala, sei lá, a sala que você tá aí, e essa sala, no meio da sala, tem assim um abaulado, de 10 centímetros para baixo, que você olha e você vê, tá assim, abaulado. E aí vem a pessoa que construiu, que seja o pedreiro que fez, que seja o engenheiro que fez, o arquiteto que meteu a louca, sei lá. Ele vem e fala, não, eu fiz as contas, ó, tá aqui o memorial de cálculo, não vai cair, tá tudo certo. Mas eu duvido um pouco que você vai querer ficar ali embaixo. Da mesma forma também, que se você estiver em cima de um lugar que defletiu, que abaulou, você coloca uma bola no seu pé e essa bola rola para puta que pariu. Nossa, eu não devia ter ficado falando desse tipo de coisa, porque vai ficar gravado, eu acho, né? Então, a gente só finge que eu não falei isso, vai ter tudo certo. Enfim, a gente tem essa bola que rola, então a gente precisa que certos limites de serviço sejam respeitados. O meu projeto, a minha estrutura, ela tem que satisfazer os requisitos para os quais ela foi projetada. Então, se ela foi projetada para ser, sei lá, uma quadra em cima de uma garagem, você não quer que essa quadra abaule, entendeu? Mas, enfim, se você está ali na tua casa, você não quer que a tua casa também seja torta. Você tem que controlar essas deformações. E essas deformações, que a priori não são conhecidas, elas são causadas por um carregamento, e esse carregamento a gente conhece. Porque é isso que a gente sabe, então a gente sabe o uso da minha edificação, eu conheço meus carregamentos, eu sei para que ela vai ser utilizada, eu quero descobrir ao longo do tempo como é que ela reage. Então você vê que uma coisa interessante é que não tem um tempo na jogada, né? Então é como se você ia carregar a estrutura e automaticamente tudo tivesse ali feito, não tivesse efeito dinâmico. Mas é uma simplificação que a gente faz porque veja que as estruturas de construção civil, elas vão ficar por muito tempo ali, então o tempo, a gente tira assintoticamente o tempo, né, e vê a deformação lá no fim. E da mesma forma também quando a gente constrói um edifício, a gente não pega o andar do edifício e faz assim, tá, em cima do edifício. A gente vai construindo pouco a pouco. Então não tem nenhum efeito dinâmico, sabe? Tipo, uma aceleração, um impulso que aconteceu ali. Então, basicamente, por isso que a gente não tem o tempo. Então a gente acaba ficando com um negócio bidimensional, o comprimento longitudinal e as cargas e deformação na vertical né, que você tem aqui. Enfim. E aí a minha pergunta é, como eu relaciono, então, esses meus carregamentos com essa flecha que eu quero descobrir? E a resposta é o que estava no meu resumo, né? Que, assim, eu não sei se vocês leram, mas se vocês leram, vocês devem ter percebido que eu esqueci várias palavras perdidas lá no meio, peço até desculpas, né, pelo vacilo. Mas, enfim, eu tenho aqui minha equação diferencial da linha elástica. Veja, W é a função que eu busco, é a função flecha, é a função deflexão da minha viga, e W, eu falei W, né? Era Y. Isso daqui é um Y, isso aqui é um W. O W são os carregamentos que eu conheço. Então, a partir dos carregamentos que eu conheço e propriedades de área e material, que eu também conheço, mas eu vou trabalhar tudo com constante literal aqui, eu não vou substituir valor nenhum. Eu conheço isso e eu quero achar. E, assim, essa é uma equação diferencial separada. Você pode perceber que se eu integro 4 vezes aqui a minha função peso, eu vou obter a minha flecha. Então, aqui eu tenho as considerações do que é o quê. Eu tenho módulo de elasticidade, momento de inércia, flecha.
e o carregamento. Uma coisa que é interessante a gente ressaltar, porque eu sei que tem vários livros de equações diferenciais, esse tipo de aplicação, e pode confundir, a gente adota que peso é positivo para baixo, porque na engenharia civil a gente quase nunca tem cargas para cima, porque tudo tende para baixo por causa da gravidade, né? Então, para a gente não ficar trabalhando com tudo negativo, a gente arbitra positivo para baixo e bota um menos na equação. Aí a flecha, ao contrário, ela é positivo para cima, é o contrário. Então, pode confundir um pouco, tem várias convenções meio chatas em engenharia, de engenheiro, sei lá. No início eu reclamava também, mas no final do curso até que faz sentido, sabe? Então, sei lá, não diga que essa água, não diga que dessa água não bebereis, porque bebereis. Então, eu tenho aqui que eu derivo 4 vezes a minha função flecha, eu tenho o peso, agora eu quero saber, se eu derivo 3, 2, uma vez, será que essas outras coisas têm significado físico? E a resposta é que elas têm. Eu tô meio incomodada que várias informações estão no canto aqui e a minha lanterna não tá funcionando direito aqui. Uma pena, mas enfim. A vida tem dessas. Não dá para ganhar todas, mas perder todas dá, né? Então, beleza, vamos lá. Acho que se eu colocar aqui, fica mais certo. Então, eu tenho aqui, veja, se eu derivo 3 vezes ao invés de 4, eu tenho um esforço interno de uma viga que chama esforço cortante. E 2 vezes eu tenho um momento fletor. Eu vou entrar no mérito do que é esforço cortante, momento fletor com vocês? Não, tá? Porque assim, a minha apresentação tem 50 minutos, eu fiz uma promessa para mim mesmo, que eu não ia entrar em termos muito engenharísticos e nem muito matemáticos, porque para mim a beleza dessa apresentação é que ela fica no meio do caminho. E vocês também perceberam que eu não tenho orientador no início da apresentação, porque isso é uma curiosidade que eu, sei lá, que tipo assim, eu estudei e quando você estuda 2 matérias ao mesmo tempo e vê que é a mesma coisa, você fala, não, é a mesma coisa. Então foi um negócio que eu ia rabiscando ali, eu ia enchendo o saco de professor, perguntando isso e aquilo, mas ninguém nunca me orientou formalmente, então por isso que eu também não me arrisco a dizer nada muito de engenharia, de estruturas, nada muito de matemática, porque eu não tive uma orientação de uma pessoa mais capacitada do que eu. Agora, uma parte que é interessante é essa função aqui, que é a derivada primeira. Porque vocês sabem que a derivada primeira de uma função dá a inclinação dela, né? Só que a inclinação dá o coeficiente angular da inclinação. Seria a tangente do ângulo. Então agora vocês pensam, a gente está falando de viga, de concreto, entendeu? Essas deformações, elas não são muito grandes. E aí veja que quando as deformações não são muito grandes, quando os giros não são muito grandes, a gente pode falar que tangente de um ângulo se aproxima desse ângulo em radianos, certo? E a gente faz essa simplificação aqui. Então, eu até falei, né, que era para vocês estarem preparados para a gente chamar de seno de x igual a x no nossa apresentação. O seno de x igual a x entra em alguma parte aqui para cima, que eu nem abri ainda, eu nem preferi nem abrir a equação para não bugar a cabeça de vocês. Mas o tangente está aqui exposto, eu coloquei um aproximado, veja bem, então não é igual, eu sei que não é igual, tá? Não precisa ficar tirando onda com engenheiro, falando que engenheiro não sabe o que é tangente. A gente sabe sim, mas a gente sabe como que a gente pode aproximar. E aí, nesse caso, a gente está aproximando e foda-se, entendeu? Tipo assim, vai dar certo. Agora, veja qual que é o problema, no meu caso, né? Se você nunca estudou equações diferenciais, eu coloquei um exemplo aqui para você entender o que a gente vai ter que enfrentar. Então, por exemplo, eu busco uma função, tal que a derivada seja igual à função. Então, se você estudou cálculo, você é uma boa base de cálculo, você vai lembrar que a função e de x satisfaz isso, correto? A função e de x que está aqui. Exponencial de x, porque a exponencial de x é ela mesma, e a integral do exponencial de x é uma constante. Então, se eu substituo esse y aqui nessa minha equação, vai dar tudo certo. Ok? Só que o problema é, eu tenho essa constante e qualquer constante real satisfaz uma solução da minha equação. O que acontece é que quando eu resolvo uma EDO, eu ganho uma família de soluções dela. Tá? Eu ganho um conjunto de funções que vão satisfazer a minha EDO. Só que o problema é que o problema físico ele é determinado, ele precisa de uma solução única. Então existe um belíssimo teorema dentro da parte de equações diferenciais que é chamado de teorema da existência e continuidade, da existência e unicidade. E o teorema da existência e unicidade é bem literal, e ele afirma que a solução existe e é única, satisfazendo certas condições, que essa equação é separável, certamente satisfaz, sem problema nenhum, desde que a gente especifique condições de contorno. Essa demonstração, inclusive, desse teorema é bem bonita, ela usa o teorema do ponto fixo, que é basicamente o salva-vidas do aluno de engenharia civil, junto com a sua calculadora Cássio, nas disciplinas de mecânica dos fluidos e hidráulica. Contudo, o aluno da engenharia civil não sabe que ele usa o método do ponto fixo, né? Eu inclusa. Um dia que eu fui apresentar, falei, nossa, que método será que é esse? E aí a professora olhou para mim e falou, é ponto fixo, aqui, ó. E eu fiquei tipo, é ponto fixo, enfim.
Então, a gente tem que colocar condições de contorno para o meu problema para que ele adquira um significado físico e a gente encontre uma solução única. Ok? Como é que isso fica na viga, Raquel? Então, vamos lá. Eu tenho uma viga aqui, nesse caso. Então, é uma viga biapoiada. Veja, a gente chama de biapoiada porque eu tenho um apoio aqui e um apoio aqui. Então, dois apoios. Eu tenho um comprimento L e eu tenho um peso próprio em toda a minha viga. Então, vocês concordam que a minha função peso é uma constante P, é um peso distribuído. Então, no lugar da minha W, aqui, eu substituí o P de peso. E agora, o que eu faço é integrar 4 vezes a minha função para aparecer a solução. Então, a cara, como P é uma constante e I também são constantes, é uma constante sendo integrada 4 vezes, a gente sabe que isso vira um polinômio de quarto grau. Certo? Então, a gente tem um polinômio de ordem 4, de quarto grau, que seja como é que você chama, e agora você veja que aquelas constantes que eu falei que apareceriam, que tornariam o meu problema indeterminado, elas aparecem aqui. Eu tenho aqui a minha A, eu tenho... Meu Deus do céu. Eu tenho a minha A, a minha B, a minha C e a minha D. Tá ali, eu não alcanço direito, porque eu sou meio baixo. Não sei se vocês sabem disso, mas enfim. Então, eu tenho as minhas constantes ali em cima, e eu preciso determinar essas constantes para que elas façam sentido no meu problema. Então, vamos lá. No caso da minha viga biapoiada, eu coloquei 2 casos diferentes aqui para uma viga de mesmo comprimento e com a mesma carga, para vocês verem como as condições de contorno fazem toda a diferença. Eu vou falar para vocês que se essa viga ela está apoiada no apoio verde, no apoio amarelo, perdão daltônicos aí, mas eu não conferi se vocês conseguem ver ou não, espero que não tenha daltônico, se tenha, peço desculpas. Se eu tenho uma viga apoiada nas extremidades, vocês concordam que essas extremidades elas não vão para cima e não vão para baixo, elas não podem ter uma flecha, certo? Porque ela está apoiada nesses pontos. Então, nesses pontos, meu Deus do céu, a minha Y em 0 no início e a minha Y no final, aqui, elas valem 0, porque eu não tenho, porque os apoios estão fixos, eles não mexem para cima e para baixo. Mas, por outro lado, eu tenho essas outras 2 condições de contorno que eu só vou jogar aqui para vocês o que tem relação com o momento fletor. Basicamente, o momento fletor, ele funciona assim. Deixa eu pegar um negócio aqui, um papel. Peguei aqui um papel, Minions, né? Enfim. Eu acho que ele recorta, né, o chroma key, que massa. Mas enfim, acho que assim vocês conseguem ver. Então eu tenho uma viga aqui e veja que se eu giro o meu pulso, eu provoco uma deformação, certo? Esse girar no plano da minha viga, no plano que contém ela, é aplicar um momento. O momento é um giro, basicamente. Então, veja que o momento fletor, ele é um esforço interno. Então, basicamente, imagina que quanto que vale o momento nesse ponto aqui do meio da viga é o quanto a viga está sendo torcida no sentido horário, no sentido anti-horário, para que aconteça a flecha que a gente vai calcular daqui a pouco. Então, esses momentos são esforços internos. E aí, quando a gente olha para os apoios da viga, os apoios são o ponto que a viga acaba, entendeu? E aí eu vou contar para vocês que os momentos são 0 nas extremidades de apoio, tá? Esses apoios específicos aqui, que são apoios simples. Apoios de segundo gênero, se eu não me engano. Eu sempre toco os nomes, porque eu não aprendi assim. Ou eu aprendi, vai que a minha professora que me ensinou tá aí também, então não vou ficar arriscando. Mas enfim, então, essas são as minhas 4 condições de contorno. Como a minha função ela envolve uma derivada de ordem 4, eu preciso de 4 condições de contorno. Eu substituo essas condições de contorno, eu encontro a minha função da flecha sem coisas a definir, entendeu? Sem coeficientes a definir. Agora veja que essa função ela seria um pouco diferente em um caso 2, onde eu teria uma viga um pouco distinta. Então, nesse caso 2, olha o que acontece. Nesse ponto aqui da viga, eu tenho uma coisa que eu chamo de engaste. O que é um engaste? É como se você segurasse a viga aqui e não deixasse ela mexer nem para frente, nem para trás, nem para cima, nem para baixo, e travasse qualquer tipo de movimentação. E aí as minhas condições de contorno mudam, porque sim, e isso daí é matéria de segundo semestre de engenharia civil, né? Então, também acho que não faz sentido eu ficar batendo muito em cima desse ponto. Mas, enfim, o que importa é que eu tenho as minhas 4 condições de contorno, elas são diferentes da primeira, eu encontro uma função diferente. Agora, vamos olhar para a cara das funções que a gente achou. Então, veja que a função verde, que era no caso da biapoiada, veja, no 0 e no 1, eu usei tudo unitário nesse caso, tá? Então, a viga está paradinha aqui no 0 e no 1, ela tem um peso em cima e ela abaula aqui
no meio e ela volta para zero aqui na ponta. Por outro lado, uma viga que só está presa num canto, olha só, ela tende a ir para baixo. Então faz sentido isso, né? Então é como se eu tivesse duas coisas seguradas aqui, eu coloco um peso no meio, a viga faz isso daqui, ou se eu estiver segurando só numa ponta, eu boto um peso distribuído aqui em cima e a viga desce para cá. Entenderam? Então é basicamente isso que a gente está fazendo. Eu tenho uma carga em cima da minha viga, eu calculo flechas em relação a isso. Então, tudo isso até agora para contextualizar o problema e para a gente entender o que a gente ganha fazendo o que eu vou propor hoje, que é transformar de Laplace. Porque eu vou, tipo assim, a gente vê isso no terceiro semestre de civil, eu cursei isso em 2017/1, faz até um tempinho se for parar para pensar, e a gente cursa simultaneamente com cálculo 3. Cálculo 3, diferente da matemática, para engenharia civil, é equações diferenciais, transformada de Laplace, essas bagaceiras aí. E cálculo 3, eu acho que ele é tido como a matéria mais inútil do curso, o que eu não concordo muito, mas eu concordo que talvez poderia, de fato, ser uma optativa. Não é inútil, né? Desde que você saiba utilizar as coisas. Então, veja que a gente estava tendo essas matérias simultaneamente. Eu lembro que segundo e quarto a gente tinha aula de cálculo, terceiro e quinto a gente tinha aula de resistência dos materiais. E um dia eu saí da aula de cálculo, no outro dia eu fui para aula de resistência dos materiais, e eu olhei e falei, meu Deus, é a mesma coisa. E aí eu enchi o saco do meu professor, o professor Rafael, falei, professor, é a mesma coisa e tudo mais e tal. Ele fala, olha lá no livro, ele propõe umas funções mais ou menos do jeito que você está pensando, que é as que eu vou apresentar aqui embaixo. E aí eu olhei e não tinha os mesmos nomes. Eram umas funções muito aleatórias lá, um cara de engenharia definindo de jeito de engenharia, eu não fiquei muito satisfeito com aquilo. E eu fui para minha então orientadora, a professora Ana Gabriela, do departamento de matemática, falei, professora, eu estou convicta que isso é a mesma coisa, tal, se a gente colocar todas as condições vai dar certo. E aí ela refletiu um pouco sobre isso, e aí de fato deu certo, sabe? Então, qual é o grande tchan da transformada de Laplace? Qual é o grande tchan da gente... quando que fica complicado? Porque veja que a gente usou método de engenharia, a gente usou integração direta, que é... engenheiro gosta de ficar fazendo continha lá, enfim, gosta de ficar trabalhando. A gente fez integração direta e a gente não tem problema, a gente resolveu, certo? Então, porque se a gente resolveu daquele jeito, assim, é inerente da gente como engenheiro a gente pensar, para que eu preciso de outra coisa? Se eu já resolvi por isso desse jeito tá fácil, eu não preciso ficar mais grilando com isso. Eu sei que isso vai totalmente contra os princípios da matemática, eu peço desculpas, mas no fundo eu também sou engenheiro e eu me questiono, para que tudo isso? Agora, vamos olhar para esse caso aqui, que eu desenhei. Essa viga aqui. Então, para essa viga, veja que eu tenho um peso próprio distribuído ao longo da viga, que eu coloquei de roxo. Eu tenho uma parede que vai só até um pedaço da viga, que tem uma carga a mais do que o peso próprio. E eu tenho um pilar. Vocês sabem o que é o pilar, né? Eu tenho um pilar que descarrega uma força concentrada aqui no meio. E eu questiono para vocês, como é que você integra isso agora? Como é que a gente faz para usar os métodos que a gente acabou de ver? A gente sabe a equação diferencial, a gente sabe compatibilizar condições de contorno. Como é que a gente faz para encontrar a flecha da viga? Como é que a gente faz para achar a deflexão? Isso não é trivial. De fato, o que a gente precisa fazer, veja que a minha função carregamento, agora ela tem um P1 aqui, que vem de 0 até um ponto, que eu vou chamar de L1 futuramente. Esse P1, ele é resultado do peso próprio da viga de uma parede que está em cima. A parede acaba, fica só o peso próprio da viga. Mas em um ponto específico aqui, eu tenho um pilar que dá um pico de força aqui no meio. E aí, eu pergunto para vocês, por exemplo, se vocês olham para a integral dessa função aqui, do jeito que eu desenhei porcamente, vocês concordam que essa P de 3 não vai fazer diferença nenhuma na minha integral? Porque a integral, se eu pico ela até aqui e eu, olho de 0 até esse ponto e desse ponto para frente, eu vou ignorar completamente esse ponto P3 que está aqui, vou seguir minha vida, e é como se eu tiver um pilar, não tiver um pilar, não ia acontecer diferença nenhuma na minha estrutura. Isso não faz sentido nenhum. E uma coisa que a gente aprende no curso de engenharia civil é que se não faz sentido na sua cabeça, provavelmente está errado. Porque geralmente o bom senso, né, o senso comum fala muito na hora, né, desde que você faça exercício, desde que você saiba a teoria e tudo mais. E geralmente quando você acha que está certo, também está errado. Então, assim, não é como se a gente, né, achasse, a gente não ganha, a gente só perde mesmo. Mas, enfim, então a gente tem essa função aqui para integrar, e pelos nossos métodos tradicionais de integração direta, a gente não conseguiria integrar essa função de uma vez só, até porque a gente não tem uma expressão analítica que escreva tudo isso. Então, o que vai acontecer? Como é que eu vou integrar tudo isso? Eu vou, pela minha resolução que eu aprendi em resistência dos materiais, como engenheira, o que eu poderia fazer é o seguinte: eu tenho essa viga aqui em cima, eu quebro em um pedacinho, aqui no início, que tem uma carga constante, que é parede mais peso próprio.
Eu compatibilizo esse apoio, né? Compatibilizo, eu digo o seguinte, imagina que se é uma viga contínua, eu não posso ter uma função de deformação aqui que faz assim e uma que faz assim aqui embaixo, certo? Se ela é contínua, ela precisa nas extremidades valer o mesmo valor. E também isso vale a mesma coisa para a inclinação da viga. Eu não posso ter um bico na minha viga, certo? Porque ela faz um traçado contínuo. Então eu compatibilizo derivada primeira e segunda aqui, e no final, tipo assim, faz uma caralhada de contas, mas no final sai. Então eu quebro nessa viga, eu quebro uma segunda viga aqui, que só tem o peso próprio, e eu somo um peso concentrado na ponta desse apoio, que eu estou compatibilizando com esse, e olho para o terceiro ponto. Faz tanto tempo que eu fiz isso, que pode ser que a galera de engenharia que talvez esteja assistindo aí vai falar que está errado o meu negócio de resistência de materiais, e pode ser que esteja mesmo, porque eu fiquei muito em dúvida na hora de fazer essa divisão, porque eu achava um porre. Porque veja que agora eu tinha um problema de uma viga só, e uma viga, eu já preciso, para uma viga, eu acho 4 condições de contorno, eu substituo, acho as constantes para definir meu problema. Agora eu tenho 3 funções diferentes para integrar 4 vezes. Cada uma dessas 3 surgem 4 condições de contorno, vão ser 12 constantes a definir. Eu preciso compatibilizar e ficar igualando as coisas. E vocês, né, a maneira como eu estou falando parece um porre, e é pior do que parece, na verdade, porque é muito chato. Sério, cai na prova um negócio desse aqui, às vezes eles colocam uma carga triangular, sabe? Eu coloquei pesos constantes porque isso é o que o bom senso manda a gente fazer, certo? Mas aí os professores de resistência de materiais às vezes gostam de pegar no nosso pé, né? O que talvez é justo, né? Porque a gente está tendo cálculo ainda e a resistência dos materiais não necessariamente precisa ser aplicada ao que a gente vai ver no futuro. A gente precisa ganhar feeling, né? Tipo assim, o que acontece quando a gente ganha uma carga, enfim. Eles colocam aí umas cenas, umas exponenciais, sei lá, uns triângulos ali. E aí você tem que ficar achando centroide de triângulo, umas coisas muito chatas. Tipo assim, soa chato e é chato, e podem ficar tranquilos, que eu não vou fazer essa resolução com vocês, porque sem tempo, irmão. Eu já passei de resistência de materiais, eu não preciso disso na minha vida mais, tá? Só preciso de ter noção. Então, a gente tem que, o que eu falei para vocês, fisicamente, a minha função y e a minha função θ são contínuos, e a minha pergunta agora é como resolver esse problema todo de uma vez, como eu integro tudo isso de uma vez, sem ficar quebrando em 3 problemas distintos. E aí a gente entra na parte de equações diferenciais transformadas de Laplace. Então, a gente vai definir agora 2 funções, que eu acredito que a maioria de vocês não conheçam, né? A galera que já cursou equações diferenciais vai conhecer, mas eu acho que do pessoal que está mais no início do curso, ou para a galera de engenharia que já esqueceu, não conhece, a gente vai definir de volta. A primeira função é a função degrau unitário. Então, a função degrau unitário ela é uma função que vale 0 antes de determinado ponto, aqui, veja, e a partir desse ponto ela vale 1. Nossa, que função chata. Ela é uma função meio aleatória mesmo, mas a parte divertida dela é quando a gente multiplica outra função por ela. Porque o que acontece? O degrau unitário, ele funciona como se fosse um interruptor. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a minha função f de x tradicional, a minha reta identidade, certo? É a minha reta que vai aqui, vai para o infinito positivo, vai para o infinito negativo. Quando eu multiplico ela pela função degrau unitário em 2, veja ali em cima que está em 2, antes de 2, a minha função está desligada. Após 2, eu ligo o interruptor, a minha função vale x. Entendeu? Essa é a ideia da minha função degrau unitário. Não é trabalhar com ela em si, e sim multiplicar ela por outras funções para ficar ligando e desligando funções. E aí, se você está acompanhando de fato seminários, você já pode começar a pensar, putz, continuidade por partes parece que vai fazer sentido, né? Porque eu posso ir ligando e desligando as coisas e construindo esses carregamentos que eu preciso, ok? Então, por exemplo, aqui, para minha função carregamento que eu tinha desenhado antes, veja que, por exemplo, eu tenho uma P1 que vem de 0 até um ponto L1. Veja, antes de L1, esse cara aqui tem que valer 0, por definição. Então, aqui vale P1. Depois de P1, depois de L1, esse cara vira 1. E aí eu fico com P1 menos P1 mais P2. Vai virar só P2. Então, esse termo aqui, ele explica esse degrau que está acontecendo aqui. Então, é uma função auxiliar, uma função contínua por pedaços. Eu não posso falar contínua por pedaços, é contínua por partes, porque eu já levei uma bronca pública da professora Eileen, falando que contínua por pedaços é muito feio, eu não deveria falar assim. Então, tudo bem, contínua por partes. Então, a gente tem essa questão contínua por partes, e eu deixei um círculo aqui em branco, porque eu ainda tenho esse ponto P3 aqui,
que eu tenho uma carga concentrada no ponto, que eu preciso integrar, essa integral desse ponto precisa fazer diferença na minha função, porque tem energia sendo colocada na minha viga ali dentro, só que ela é um ponto, então a integral tradicional e funções tradicionais não funcionariam para a gente. O que é que a gente faz, então? A gente define uma função, e essa função é uma função muito massa. A função chama delta de Dirac. Vocês estão acostumados com a delta de Kronecker, né? O pessoal da matemática, mas essa é outra delta. Então, ela não é uma função, porque função não pode assumir valores infinitos, né? Então, eu acho que é isso. Eu não vou me arriscar a falar muita coisa, não vou me arriscar em definições. Não ficar falando muita coisa. Mas, basicamente, essa delta de Dirac, ela tem que satisfazer duas condições. Então, primeira coisa, ela vale infinito no ponto A, que ela está sendo aplicada, e zero em todos os outros pontos. Apesar de ela valer infinito nesse ponto, quando você tira a integral da função, ela vale 1. Então, a área embaixo desse ponto, ela vale 1, entende? Então, quando a gente integrar a minha função, aquele pilar que estava no meio do caminho, como ela vale 1, ela vai preservar isso para mim, entenderam? Então, eu tenho essa função aqui, o gráfico, é como se eu fizesse um retângulo que vale 1, eu tiro o limite, tá, disso daqui, e esse limite, num ponto, ele vale infinito, sabe? Essa é a definição que você faz para ela. Então, aquela função w de x que eu tinha falado para vocês, ela fica agora com a cara completa. Então, eu tenho esse P1 que vale de 0 até L1, a partir de L1 eu tenho um degrau unitário que faz a função virar P2, e no ponto P3 eu tenho a aplicação de uma carga pontual valendo P3, no ponto L2, perdão. Enfim, então agora eu tenho uma expressão que capta todas as cargas sendo colocadas. A gente definiu funções a mais para isso acontecer, só que continua o mesmo problema. Se eu integro essas funções que eu defini, qual é a integral delas? Eu ainda não vou ter que compatibilizar contorno por contorno, elemento por elemento, ficar fazendo, enfim. Você não vai precisar, porque a gente vai definir o que a gente chama de transformada de Laplace. A transformada de Laplace, ela é uma integral imprópria, que faz uma transformação integral. Então, basicamente, ela tem as condições para f. Se eu não me engano, ela tinha que ser contínua por partes. Ela tinha que... Eu não vou me arriscar a falar muita coisa, não. Mas, enfim, é que para os casos que a gente está usando, está valendo. Então, eu estou considerando que eu não estou sendo matematicamente incorreto, porque para os casos onde eu estou definindo, vale e está bem definida a transformada de Laplace, portanto, eu não farei a definição genérica. Mas, basicamente, eu coloquei aqui algumas condições, mas o que a gente precisa, a gente está preocupado é na fórmula dela. Então, a transformada de Laplace, esse operador, Laplace operador, L aplicado na minha f, eu ganho uma nova função. Veja que não é mais na minha variável x, eu mudei a variável da minha função para uma nova variável mais conveniente para eu trabalhar, onde eu não vou ter esses problemas que eu tinha anteriormente, e quem faz essa transformação é uma integral imprópria, de zero até mais infinito, onde esse é o núcleo da minha transformação e essa é a minha função. Que é algo muito complicado. A galera de engenharia já saiu do meu Põe Carreira, tem quem estava até aqui até agora, né, para ficar ouvindo coisa de resistência do material já saiu. Então, o que está acontecendo nessa minha transformada de Laplace? Uma das coisas que eu acho muito legais, não sei se vocês sabem, assim, vocês, né, pessoal da matemática, pessoal da engenharia, não sei se vocês sabem, que eu gosto de álgebra linear. Né? Eu gosto bastante da disciplina. Eu também acho que o fato de eu gostar tanto de resistência, materiais, mecânica de estruturas é mais devido à álgebra linear do que para qualquer outra coisa. Porque a minha área de pesquisa atual, apesar de estar estudando ainda estruturas, é a parte de hidrologia. Eu nunca falo de hidrologia, eu sempre falo de estruturas porque tem a ver com álgebra linear, eu acho mais fácil de comunicar com vocês, acho mais visual. Hidrologia tem mais passos intermediários. Mas é um operador linear, eu digo operador linear, abre na soma e no produto por escalar, que a gente está acostumado em álgebra linear. Raquel, eu preciso resolver essa integral feia aqui toda vez que eu vou aplicar a transformada de Laplace, então? Não, porque a gente faz uma vez e nunca mais, certo? É que nem cálculo 1, quando a gente aprende integração, a gente tem uma tabela, a gente decora a tabela e nunca mais. A gente não vai ficar definindo, fazendo aquele limite para toda aquela história, entendeu? Então, a gente tem a tabela e para quais são as funções que compõem aquela minha EDO que eu tinha escrito com a derivada de grau 4 e a minha função com degrau unitário e com delta de Dirac. São exatamente essas. Então, a Laplace de uma constante, que está aqui, a Laplace da degrau unitário, a Laplace da delta de Dirac e da função derivada. Tudo isso sai daquela integral imprópria, que você faz a conta e você acha essas fórmulas. Para a gente, tabela.
O contra, eu acho que da parte de transformada de Laplace, é que você tem que decorar essas novas fórmulas, né? Eu resolvi um exercício com transformada de Laplace na época da minha prova, porque, como eu tinha dito para vocês, cálculo 3 era na segunda e na quarta, resmate era na terça e na quinta. A gente teve a prova em um dia em cálculo 3, no dia seguinte foi a de resmate. Então, a transformada de Laplace estava aqui, entendeu? Eu pratiquei para aquela prova. E aí chegou lá na prova, sobrou 30 minutinhos, tinha feito minhas integração direta lá, o porre, e eu falei, meu Deus, 30 minutos, vamos ver o que dá. E eu fiz com transformada de Laplace e deu certo. E esse foi o momento ápice na minha carreira de resistência dos materiais. Saiu o resultado da prova, eu errei a questão 1. Não era a questão, né? Eu conferi essa questão, estava tudo certo, mas eu errei outra. Então, a cada vitória, 2 derrotas. Eu fiz aqui a conta aberta para que vocês verem que a gente pega essa função aqui em cima, veja bem, e aí eu aplico a Laplace dos dois lados da minha função, fica a Laplace da minha derivada aqui, e a Laplace dessa soma gigante aqui. Essa soma gigante pode ser quebrada em parcelas menores, porque Laplace é operador linear, quebra na soma e no produto por escalar. E lembra que essas constantes aqui são escalares. Então, eu posso tirar fora, eu uso aquela tabela lá em cima, algumas outras tabelas que eu não coloquei ali, porque não faz sentido no momento. E aí, eu acho essa função aqui. Então, veja que essa minha W, vocês viram que a gente capitaliza a letra da função, né? Era minha W, a minha Yzinha X, e agora virou minha Y zona S. Então, Raquel, tá sem som. Peraí. Agora que eu ouvi. Em que parte? Até que parte vocês ouviram? Volta só uns 20 segundinhos que você falou. Beleza. O que você lembra exatamente o que eu estava falando? Não. Mas, enfim. Eu peguei a minha equação diferencial, que está aqui em cima. Eu apliquei a transformada de Laplace dos dois lados e apliquei a tabela da minha transformada de Laplace. O que é interessante a gente notar aqui é que a minha função original dependia de x e era uma função com derivadas. Quando eu transformo a minha equação diferencial para o espaço de Laplace, para o espaço S, essa minha equação diferencial vira uma equação algébrica e a resolução dela não envolve mais integrar e derivar. É simplesmente pegar a minha função, minha algébrica, e isolar a minha resposta. Então, eu simplesmente isolo minha resposta e essa é a minha y-zona em S. O problema é que essa minha função, ela é a resposta no espaço de Laplace e não no espaço da viga, não no 0 a L, não no espaço real. Então, eu preciso olhar para esse cara aqui e trazer de volta, fazer uma contra-transformada, uma transformada inversa. E aí essa é a parte chata, porque aí você tem que conhecer bem a tabela mesmo para identificar quem é quem nessa brincadeira. Sorte para vocês, eu não vou ficar falando disso aqui, porque isso daí é assunto de um mês de cálculo 3, né? Quem sou eu para ficar falando esse tipo de coisa. Mas quando eu transformo minha solução para o espaço de volta, x, né? Deixa eu carregar aqui o slide, enfim. Eu transformei de volta, eu ganho essa função aqui. Então, veja que eu entrei com as minhas condições de contorno na hora de transformar para Laplace e depois disso eu não falei mais de compatibilização elementos a elementos. E sai tudo aqui, entende? Porque a Laplace, como a função ela é de 0 até L, eu não preciso compatibilizar os pedaços dela. Então, aplicando Laplace uma vez, ela sai a função completa. Os únicos termos a definir aqui seria esse Q0 e esse θ0 aqui, mas eu não entrei em detalhes de como encontrar eles, porque isso já era muito específico de engenharia, mas a gente sabe encontrar esses caras, tá? E fora isso, eu encontro a minha solução simplesmente pegando esse cara, olhando para a tabela e vendo quem ele parece em relação à tabela. Então, vocês entenderam? A gente tinha uma função no espaço da vida de 0 a L, x. A gente pega, aplica essa transformação integral, essa integral imprópria, que leva a um novo espaço de 0 até S. Esse espaço de 0 até S, a minha função, não é mais uma equação diferencial. Ela é uma equação algébrica. É só isolar a função que a gente quer. A gente isola a função que a gente quer, é muito fácil resolver, o problema é trazer de volta. Mas para essas funções específicas não tem problema. E veja que faz muito sentido em relação ao que a gente tinha proposto. Porque esses caras aqui, esses três primeiros termos, eles são relacionados ao peso e à viga de 0 até L. Mas você veja que você tem um termo aqui que está sendo multiplicado por um degrau unitário, ou seja, que é o pedaço, aquele segundo pedaço da minha viga, e tem um segundo degrau unitário aqui, que é a consequência da aplicação da minha carga pontual no meu pilar.
Então, de uma vez só, eu integrei indiretamente, através da transformada de Laplace, uma função contínua por partes que tinha uma função generalizada no meio dela. Eu não precisei aplicar condição de contorno nenhuma, porque as condições de contorno entram na hora da aplicação de Laplace. E aí as coisas saem de graça para mim. Ok? E aí pode ter ficado confuso, a gente abre para perguntas daqui a pouco. Algumas conclusões, eu não ia colocar conclusão nenhuma, mas eu achei que alguém ia brigar comigo depois. Eu não ia colocar conclusão, porque isso não foi um trabalho de pesquisa, né? É uma curiosidade que eu conheço ali, cálculo, engenharia, e eu sei que é o que a galera gosta que eu apresente, então eu achei que seria legal não colocar conclusão, mas eu coloquei, porque é um trabalho acadêmico, de qualquer forma. A transformação, eu sempre leio transformação linear. A transformada de Laplace permite resolver equações diferenciais sem compatibilizar elemento e elemento, que a gente tinha discutido. A função delta de Dirac de grau unitário permite descrever os carregamentos contínuos por pedaços, descontínuos, mas seria contínuos por pedaços, contínuos por partes, na verdade. E esses esforços pontuais, transferência de energia pontual, um esforço num ponto. E a EDO da viga permite a gente entender a derivada primeira e segunda de outra forma. Porque lembra que a derivada segunda, e esse é um ponto interessante, a derivada primeira era da tangente, né? E a gente sabe, tipo, essa a gente tá tudo bem, a gente coloca uma carga, e assim, o ângulo é dependente da carga que a gente coloca em cima, isso é visual. Mas a parte mais interessante para mim é a derivada segunda, porque vocês sabem o que significa a derivada segunda da viga em um ponto, certo? É a concavidade da minha função. Então, isso daqui é uma derivada segunda positiva, côncava para cima, e isso daqui é uma derivada segunda negativa, côncava para baixo. Mas lembra do que eu falei para vocês, que o momento era segurar em uma ponta e girar num sentido ou no outro? Um momento positivo, ou seja, uma derivada positiva, significa segurar a minha função e girar ela no sentido positivo. O sentido positivo é quando você pega a mão direita, gira e o polegar sai para a tua cara. É bem complicado, é bem aleatório, mas funciona. Eu giro no sentido positivo, então essa concavidade para cima da derivada segunda significa que eu estou aplicando um esforço na minha função que faz ela curvar dessa forma, um giro na minha função, uma força de giro aplicada. E da mesma forma, se eu giro no outro sentido, a minha função vai curvar de outra maneira, pensando em termos de momento, certo? Porque a gente só sabe que a derivada é aquilo, mas a gente não interpreta muito bem. Mas essas são conclusões que a gente pode tomar. Então, aqui estão minhas referências, eu coloquei algumas ali, mas isso daí foi o que eu usei, sei lá, em 2017, né? Faz bastante tempo, então pode ser que eu tenha esquecido algumas. Coloquei aí os livros do Hibbeler e do Beer, que são clássicos da mecânica dos materiais, o Boyce e o Ziel, que são clássicos de equações diferenciais, e eu coloquei aqui os slides da professora Amanda Jarek, que foram os slides que o meu professor utilizou na época de resistência dos materiais para eu aprender a equação da linha elástica, então eu acho que é justo eu fazer esse ponto aqui. Então, a minha apresentação acaba aqui. Eu gostaria de agradecer a todos que tiveram a paciência de ficar até o final. Eu sei que é difícil ouvir uma engenheira ficar falando para matemática o tempo todo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu apresentando em pé, gesticulando, tenha quebrado um pouco a monotonia dessas apresentações. Eu agradeço novamente ao PET Matemática. Eu agradeço também a duas pessoas em especial da matemática, que é a Amanda Maciel e a Marina Sayuri. As duas foram as primeiras pessoas, eu lembro perfeitamente, na J3N 2018, lá no auditório da Engenharia Química. A gente estava conversando na premiação, uma menina caiu na premiação, o Bruno colocou um solo de bateria lá, muito louco. E elas falaram, cara, você tem que apresentar um Poincaré, você tem que apresentar um Poincaré, conversa com o pessoal, pede para apresentar. Foram elas que me empurraram assim, para os Poincarés, e eu fico muito feliz com isso. Espero que tenha sido legal, espero que a nossa parceria Engenharia Civil, PET Matemática continue por mais alguns anos, beleza? O QR Code da apresentação, da doação continua aqui, se você quiser, doa lá. E é isso, pessoal. Por hoje é só, e eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Obrigada, Raquel. Foi muito bom seu seminário. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a Raquel? Bom, eu tenho. Pode fazer. Meu domínio é de fora, eu sou do Rio de Janeiro. Massa, massa. Mas estou no Paraná, sou professor da Federal Fluminense. O seu tema me interessa, eu já dei aula disso, eu trabalho com isso. E acho que o ponto que você fez aí da teoria de Euler-Bernoulli, a maneira que você linkou com a transformada de Laplace, realmente foi bem inteligente. Como você falou, você não tem orientador, mas você procurou tudo. Eu achei bem colocado. Muito obrigado.
você conseguiu pensar em alguma modelagem ou foi atrás? Porque os seus esforços ou suas condições de contorno são todas descontínuas, como você falou, tem o momento fletor, tem tudo aquela coisa. Uhum. E você chegou em algum momento a tentar fazer uma modelagem disso? Uma coisa que eu acho que ficou pendente da época, que daí a gente acaba esquecendo depois, foi que eu queria colocar momentos aplicados na vida, né? Colocar descontinuidades em umas funções para frente. E aí eu lembro que eu tinha até... É que nessa época eu fazia uma iniciação científica, né? Não é como se eu tivesse totalmente desorientada, mas a minha iniciação científica era em outra área. Eu estava trabalhando com vibrações mecânicas, com uma professora do departamento de matemática, a Gabriela. E a gente não chegou a estudar tão a fundo. O ponto desse que me levou a estudar e me levou a pesquisar sobre isso foi que, bom, eu sou, por muito tempo, assim, até o final do terceiro ano da engenharia civil, eu não tinha muita certeza se eu era da engenharia civil. E aí a galera da matemática ainda ficava no meu ouvido, tinha que ir para matemática, blá, 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 blá. Isso não ajudava muito, eu briguei com colegas meus por causa de pontos de vista meus sobre o curso que não eram os dele. E aí hoje em dia, inclusive, Tranquilo. nós somos bons amigos e tal. Mas a parte que me interessava estudar isso era justamente o fato de que a gente acha que está tão longe uma coisa da outra, mas a gente está vendo ali um dia uma aula, um dia uma outra, e a própria desconexão entre os dois departamentos, essas rixas que existem entre o departamento de matemática e o departamento de construção civil, que às vezes não são nem rixas declaradas, né, como outras rixas que a gente tem na UFPR, mas que existem um preconceito ali, levam a gente a não linkar esses conteúdos e não faz sentido o método do nosso curso. Em vez de que a gente gasta 60 horas para aprender equação diferencial, do aluno do final, no último ano, falar que não serviu para nada, sendo que a gente está usando desde sempre, entende? Ele Então, só por isso que fica eu fui com atrás. conta e não vê a prática. Exato. Então, para minha grande felicidade, inclusive, sexta passada, eu estava em uma aula de modelos hidrológicos, né, outra área do curso que eu me interesso bastante, e apareceu um produto de convolução lá no meio, né, que envolve transformadas de Laplace. Apareceu uma delta de Dirac lá. Eu falei, olha só, a gente fica metendo a boca em tudo aquilo, e por uma simples não conversa entre os nossos departamentos, uma falta de diálogo, a gente perde tanta coisa. Mas eu não cheguei a estudar mais a fundo, foi só essa questão de matar a curiosidade, de encaixar os assuntos, mas quem sabe, né, daqui para frente. Parabéns aí. Só uma dica para você também. Você pode, como você falou que estudou vibrações, tem um autor que chama Hall, e ele tem um livro que é de vibrações e sistemas contínuos. Ah, eu conheço. E você pode ver lá o princípio de Hamilton e modelar Euler Bernoulli e outras vigas. Mas você pode ver essa diferença em relação ao que você fez na transformada de Laplace. As condições de contorno vão vir automática. Pô, bom saber. Eu estou estudando agora, eu continuo estudando o problema das vibrações em vigas, mas eu estou trabalhando com a série de Fourier aplicado no método dos elementos finitos. Então é outra área. Mas É quem só sabe uma dica mesmo. Procura o princípio de Hamilton e veja e compare com o que você fez. Vai caminhar bem seu trabalho aí. Gostei muito e parabéns aí e a iniciativa também. Boa Muito sorte. obrigado. Bom, alguém mais tem alguma pergunta? O Bruno mandou no chat. Tá travado aqui. Meu computador ele ainda não decolou, mas ele tá com as ventoinhas. O Bruno falou bem assim, eu tenho uma dúvida. Você e seu boné são entidades distintas? Cara, eu vou falar um negócio para você. Das coisas. Eu tô com os meus pais, né? Eu não tô em Curitiba. E foi uma tristeza, porque eu esqueci esse boné lá, sabe? E aí, desde então, tipo, a maioria das pessoas não teve nenhum contato comigo na quarentena, né? O que, né, tipo, mesmo por reunião virtual e tudo mais. Então, eu imagino que seja um choque, eu concordo, né? Como diz o Matheus Pires, nossa, você tá de cabelo hoje, de fato, eu vou de cabelo durante a quarentena toda. Mas eu esqueci ele lá, eu espero que ele esteja bem. Aí sumiu no fundo verde, poderia ser. Mas é muito triste, porque eu também eu não trouxe roupas, né? O que eu trouxe? Você me questiona. Eu trouxe minha tabela de transformada de Laplace, eu procurei na minha bolsa e ela tá aqui. Então eu me questiono por que eu trouxe minha tabela de transformada de Laplace e eu não trouxe trocas de roupa. Então esse é um grande ponto. Então se vocês, ainda bem que tá cortando aqui para baixo, porque aqui embaixo eu tô com um pijama, tipo assim, os shorts, porque tá calor, eu falei, nem ia ficar pau que eu vou botar uma calça jeans, mas
eu estou de pijamas aqui, então é triste. Prioridades. Cara, tabela de Laplace, calculadora. O que mais eu preciso? Eu me questiono. E o Fomin, eu trouxe o Fomin também, que é o livro de Olimpíada, né? Então tá as coisas que eu trouxe ali e coisas úteis mesmo, no caso boné e troca de roupa, eu não trouxe. Ai, ai. Pergunta relevante, muito obrigada pelo questionamento. Nossa, eu conheço o Hal. Já foi uma das minhas referências, mas pode ser de volta. Vou copiar. Mas alguém tem questões? O que você usou para montar essa apresentação? Então, professora, eu vou desligar agora aqui para você ver. Olha, como é que fica sem o fundo verde. Então, eu tenho um TNT verde colado aqui no fundo do meu quarto. Eu não vou mostrar porque eu tive que empurrar todo o colchão e as coisas para o canto, então eu não quero que vocês tenham essa visão de mim. Mas tem um abajur aqui para cima e tem um farolete no canto para cá. E aí eu usei o meu tablet, eu escrevi em cima do tablet, porque... Talvez é porque não deu tempo de eu montar os slides? Talvez. Mas daí, como a minha premissa da apresentação de apresentar dessa forma que era que fosse mais parecido possível com os seminários presenciais, eu achei que cursiva, porque no presencial provavelmente daria o seminário no quadro, ficaria parecido. E aí fica legal, né? Muito obrigada, Cintia. Cintia é uma amiga minha, ela era daqui de Biratã, mas ela se mudou para Nova Aurora, uma cidade aqui perto. A gente era da época de Olimpíada de Matemática, a gente fazia PIC Júnior, nós somos todas filhas de Olimpíada de Matemática, e agora ela está fazendo matemática licenciatura lá na UniOeste, em Cascavel. Então, vocês têm alguém de lá também. Professora, eu usei um programa, olha o Eduardo aí também, outro filho de Olimpíada de Matemática, amigo meu. Ah, o Zeca tá aí também. Oh, muito legal ver vocês aqui, gente. Uma saudade. Tipo, e aí, pelo menos, parece que a gente está conversando, parece que a gente está tendo uma interação, né, desde esse início de quarentena, que infelizmente ainda está complicado de acabar. Professora, eu não projetei. Veja que tem um fundo verde aqui, eu coloco um filtro, esse filtro chama Chroma Key, ele recorta a cor verde e coloca a minha apresentação no lugar. Então, eu coloquei esse programa chamado OBS, ele recorta o fundo verde e projeta um PDF no lugar dele. Entendeu? Inclusive, esse ticket aqui da coisa do teto aqui, para vocês doarem, é outra imagem que também está no OBS e está sobrepondo. E aí eu uso a imagem do OBS como se fosse minha webcam. Deu na trabalheira, a Larissa hoje de manhã ficou 1h e 15 comigo, xingando o computador, tentando acertar isso, mas deu certo. Larissa, parceira de todas as horas. Raquel, streamer. Então, gente, amanhã a gente vai jogar Among Us, e a gente está programado um Gartic também. Não, brincadeira. Mas poderia ser, né? Se quiserem jogar, a gente pode combinar. Olha só. Bom, acho que é isso, então. Muito obrigada, Raquel, pelo seminário. Foi muito bom. A gente provavelmente vai chamar você de novo em outras oportunidades, porque você sempre entrega seminários incríveis. Muito obrigada. Olha só. Tchau, pessoal. Daqui 2 semanas a gente vai ter o próximo Põe Carrê. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Professora Carol, talvez tenha sido. É que eram fundações, né? E aí é complicado mesmo. Não, mas eu já prometi para mim mesma